Teremos agora a palestra do professor Sidney Cruz Sobrinho, pró-reitor do Instituto Federal Farroupilha, abordando o tema Currículo Integrado para a Formação de Professores da Educação Profissional Técnica e Tecnológica, tendo como mediadora a professora doutora Janete Maria de Conto, do Instituto Federal Farroupilha. Convidamos o professor Sidney Cruz Sobrinho para ocupar seu lugar à mesa. O professor Sidney é mestre em Filosofia, especialização em Direitos Humanos, graduação em Direito e Filosofia, aperfeiçoamento profissional em Direito Educacional. Atualmente é pró-reitor de ensino no IFE Farroupilha e coordenador nacional do Fórum de Dirigentes de Ensino da Rede de Educação Profissional Técnica e Tecnológica. Convidamos, então, a professora doutora Janete Maria de Conto para ocupar seu lugar à mesa. A professora doutora Janete Maria de Conto é docente do ensino básico, técnico e tecnológico, área de letras, português e inglês, do Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja, desde 2010, onde coordenou o Departamento de Pós-Graduação e o Programa Mulheres 1000 em 2011 e 2012. Atualmente, ocupa o cargo de Coordenadora Geral de Graduação, além de atuar como coordenadora da Comissão da Prodocência e integrante do CONFOR, do Instituto Federal Farroupilha. Após o término da palestra, será aberto o espaço para perguntas. Os participantes via web podem enviar seus questionamentos no decorrer da palestra e o público presente façam suas perguntas por escritos, que as mesmas serão recolhidas por nossos assistentes. Convidamos o professor Sidney Cruz Sobrinho para dar início à sua palestra. Boa noite. Oi? Não? Alô? Oi? Boa noite a todos os presentes, boa noite também ao pessoal que está nos campi, nos assistindo, acompanhando o evento pela Web TV. Eu gostaria de manifestar aqui que nós tivemos alguns depoimentos hoje pelo WhatsApp, do pessoal que está assistindo, inclusive em casa, né? Pessoal que inclusive pessoas fora da instituição, que não são servidores, que não são alunos, e que estão acompanhando as palestras, enfim, o nosso evento. E estavam encantados com o quão boa estava a transmissão. Esperamos que continuem, né? Continuem nos acompanhando. Bom, pessoal, eu queria contar um pouquinho para vocês do porquê que nós chegamos ao nome Sidney Cruz Sobrinho, né? Nosso pró-reitor de ensino. No início, quando nós estávamos organizando a programação do evento, nós havíamos pensado nele e, conversando com ele, nós achamos melhor, então, convidarmos uma pessoa de fora. Aquela velha história, né? Santo de casa não faz milagre. Anda fazendo milagre pela casa dos outros, né? Ele é integrante do FDE, que é o Fórum de Dirigentes de Ensino, que é de abrangência nacional, né? E eu acho que a partir desse fórum, várias pessoas, várias outras instituições, outros IFES, o têm convidado para falar sobre o trabalho que está sendo realizado aqui no Instituto Federal Farroupilha. Então, em virtude disso que nós tínhamos pensado no nome dele inicialmente, né? Como optamos por chamar alguém de fora, chamamos então a professora Marise. A professora Marise foi muito receptiva, aceitou o convite já de primeira. Fechamos o tema da palestra, tudo muito rápido, né? Mas, infelizmente, ontem, ao meio-dia, ela nos ligou avisando que a mãe havia sido internada com um problema respiratório e que ela não poderia vir. Já tinha feito, inclusive, o check-in. Estava tudo certinho, então. Não é propaganda enganosa, viu? Que brincaram conosco aí que era propaganda enganosa. Não era, não, né? Estava tudo certo, né? E, infelizmente, aconteceu esse problema e ela não pôde vir. Na hora,
o nome que nos veio à cabeça, entre tantos nomes bons que nós temos dentro da nossa instituição, mas o nome que nos veio à cabeça, justamente por já estar falando sobre esse tema em outras instituições, foi o do nosso pró-reitor, né? E que aqui está, né? Relutou um pouquinho, mas aqui está. E nós temos certeza que vai ser muito produtivo e que, com certeza, nós iremos ter uma boa reflexão de toda essa fala que ele fará aqui, né? Então, o professor Sidney vai conversar conosco sobre o currículo integrado para a formação de professores da educação profissional, técnica e tecnológica. Boa fala. Obrigado, Janete. Boa noite a todos que nos acompanham presencialmente ou à distância pela Web TV. Na verdade, Janete está sendo gentil. Como a Marisa não pôde vir, foi a opção que sobrou de última hora, tá? Mas a ideia infelizmente mesmo, já é a segunda vez que Marisa Ramos não consegue estar conosco. Quem já teve a oportunidade de ouvi-la é uma riquíssima oportunidade. A gente tem conversado bastante com ela e com certeza contribuirá num próximo momento. A perspectiva é mantermos a pauta da discussão, a própria proposta, até porque é um tema que faz parte do nosso cotidiano, ao menos para a maioria dos servidores e de muitos alunos envolvidos diretamente nessa temática que é o currículo integrado e a educação profissional nos institutos federais. E que não é um debate apenas do Instituto Federal Farroupilha, como a Janete mencionou, é um debate nacional dos institutos federais, das escolas estaduais, de muitas escolas privadas, enfim, uma corrente ideológica, teórica, que busca resgatar por meio do currículo uma nova dimensão da formação e que envolve o nosso cotidiano e aquilo que discutimos. Para fazer essa fala com vocês, eu vou me permitir, com a devida licença dos estudiosos, enfim, do currículo que a gente tem, que poderão depois contribuir na hora do debate, do diálogo, e a ideia é justamente isso, trazer algumas provocações para que possamos suscitar o debate e apontar caminhos possíveis. Mas eu vou me permitir, até em virtude do público, nós temos aproximadamente 200 alunos de licenciatura e outras áreas que nos acompanham, colegas dos polos de educação à distância, outros colegas para os quais não necessariamente o tema currículo integrado é parte do cotidiano, né? Eu já conversei com alguns e para alguns isso é ainda estranho, mas os quais estão sendo convidados então a se inteirar. Então eu vou me permitir resgatar algumas ideias principais que levam a essa temática, tanto na perspectiva da educação profissional, quanto num breve resgate histórico da concepção de ciência e de conhecimento e o que leva à ideia do currículo integrado ou da formação integral dentro dos institutos federais. O que significa essa preocupação, o que significa o trabalho como princípio educativo e quais são alternativas possíveis que vislumbramos a partir disso. Quem já está apropriado da matéria sabe que é um debate que se alonga há várias décadas. Se formos a fundo na compreensão histórica, remonta aos gregos, mas ainda é uma proposta de difícil concretização, né? Poderíamos dizer que nós temos experiências de práticas integradoras, mas ainda não um currículo integrado propriamente dito, ou ao menos que tenha conhecimento disso. E aí vem algumas provocações que nos dizem respeito diretamente a esse cenário. Por que discutir o currículo integrado e a formação integral nos institutos federais? Isso porque a lei que nos cria, a Lei 11.892, de 2008, ela traz no seu artigo 7º os objetivos dos institutos federais. E num desses objetivos, ela diz que é o objetivo ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados. E aí vem uma primeira distinção essencial a ser feita.
curso integrado necessariamente envolve o currículo integrado? O currículo integrado e curso integrado são sinônimos? Sim e não, né? Porque, como pretendo abordar com vocês, o currículo integrado em si, em sua essência, tem a preocupação da superação da fragmentação curricular e, portanto, pode se dar em qualquer organização curricular, não só no ensino médio, mas também e inclusive no próprio ensino superior e em qualquer nível, forma e modalidade de ensino. Aí, o ensino médio integrado, os cursos integrados, trazem, junto com a perspectiva do currículo integrado, o resgate de uma superação histórica da separação entre trabalho intelectual e trabalho braçal, em que o ensino técnico, o ensino profissionalizante, foi tratado, e ainda é tratado em muitos casos, de forma desassociada da própria educação básica. Em alguns momentos históricos, sequer a educação profissional fazia parte da educação formal brasileira. Então, esse é um primeiro princípio, objetivo que a lei nos aponta para a discussão da integração. Um segundo momento é que, ainda no artigo 7º, inciso 6º, que trata dos objetivos em termos de educação superior, é que é papel dos institutos federais preparar para cursos de licenciatura com vista na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciência e matemática, e para a educação profissional. Ou seja, a educação profissional deve ou deveria ser parte essencial dos nossos programas de formação de professor, das nossas licenciaturas. E sabemos que ainda esse debate ele não entra necessariamente na organização das licenciaturas como deveria de modo geral. Esses são os dois dispositivos legais que a lei nos provoca para a discussão da educação profissional voltada para a formação de professores e vice-versa, provocando aí uma própria superação da organização das licenciaturas em nível nacional e para os cursos integrados em nível médio na educação básica, que é onde esses egressos das licenciaturas deverão atuar num próximo momento. Bom, dentro desse cenário, algumas questões que nos levam a alguns questionamentos iniciais provocativos. Como já foi comentado ontem na fala da professora Carla, e a gente sabe, o currículo sempre foi e sempre será um espaço de poder, um espaço ideológico, um espaço de disputa. Isso é inevitável. Então, pensar o currículo, e aí quando a gente fala em currículo, muitos conceitos podem ser apresentados de modo geral, de modo específico, mas temos observado que, em regra, quando se fala em currículo na academia, a maioria dos professores, antes mesmo de pensar no conceito do currículo, do itinerário formativo, da formação, eles pensam no projeto pedagógico e, especificamente dentro do projeto pedagógico, na matriz curricular, e dentro da matriz curricular, especificamente na sua disciplina, e aí prioritariamente, antes mesmo da concepção de aprendizagem, da metodologia de ensino, da avaliação, dos critérios de organização, pensam nos seus conteúdos e na carga horária que tem para trabalhar. Ou seja, há um afunilamento que esvazia a discussão sobre o currículo em si. E isso impede, muitas vezes, que o diálogo sobre a organização curricular e a perspectiva da integração se estabeleça. Isso impede que esse diálogo entre o projeto pedagógico institucional, que deveria ditar a organização curricular de uma determinada instituição, e aí sim o espaço ideológico estabelecido dentro da instituição, ele é colocado em segundo plano quando da organização de um projeto pedagógico de curso. Ou quando presente no projeto pedagógico de curso, é colocado em segundo plano tanto o projeto pedagógico quanto o projeto pedagógico de curso, quanto o projeto pedagógico institucional, em detrimento do plano de ensino, que às vezes fica muito específico no perfil do professor, que esquece de contemplar o perfil do curso, que esquece de levar em consideração qual é a concepção ideológica
epistemológica, qual é a fundamentação teórica da organização curricular da instituição da qual está envolvida, qual é o perfil do egresso pretendido, canalizando assim o ensino apenas para aquilo que ele considera como sendo essencial de ser aprendido. E muitas vezes considera isso a partir da sua especificidade de estudo. Então isso é muito visível e não é um problema inicialmente que se tenha essa divergência. O problema é que isso prejudica a organização, o ensino-aprendizagem e a concretização dos objetivos estabelecidos na proposta curricular da instituição. E aí vem a pergunta, por que um currículo integrado, afinal? Precisamos fazer esse questionamento, porque se fala tanto, principalmente na rede federal, em currículo integrado, mas qual é a necessidade de um currículo integrado? O que pretendemos por um currículo integrado? Quando falamos em superação da fragmentação curricular, das caixinhas por disciplina, o que pretendemos com isso? Como é viável essa organização? São questões difíceis de serem respondidas e mais difíceis ainda de serem colocadas em um consenso no espaço dialógico. Mas uma pergunta que pode nortear essas respostas é: qual é a função social da educação profissional dos institutos federais? Qual é o objetivo do ensino-aprendizagem nesta instituição de ensino? Portanto, eu posso e devo trazer para o debate toda a bagagem teórica que tenho, né? Todas as experiências que vivi, vivenciei, que estudei, que aprendi, mas nunca devo esquecer do locus do qual eu falo, do lugar onde estou. Nunca devo esquecer que essa instituição é diferente, talvez nem melhor nem pior, mas ela é diferente de outras instituições que têm outras propostas pedagógicas específicas. E aí precisamos fazer esse exercício de tolerância, né? Talvez seja essa a palavra, de tolerância para a diversidade que se estabelece. Porque ou eu estarei deslocado no discurso institucional, ou a minha prática de ensino e aprendizagem estará deslocada da proposta que se estabelece. E principalmente porque a formação de professores para a educação profissional. Por que essa necessidade tão emergente? E isso é uma questão que nós, servidores dos institutos federais em nível nacional, sofremos, né? A maioria de nós não vem de uma formação inicial que nos preparou para trabalhar na educação profissional. Os professores que atuam na área técnica específica, como a gente fala, que sequer há programas de licenciatura, não existe licenciatura em Direito, não existe licenciatura em Arquitetura e licenciatura em Engenharia para trabalhar num técnico em edificações, não existe licenciaturas específicas nessas áreas. E o profissional às vezes carece justamente daquela formação pedagógica que não temos nos cursos de bacharelado. O problema é que nos próprios cursos de licenciatura, às vezes também essa formação fica carente e é colocada em xeque em detrimento da formação específica. Ou seja, mais preocupados, como já foi mencionado antes, do que formar o professor de matemática, o professor de biologia, professor de química, o professor de ciência e computação, às vezes estamos preocupados em formar o biólogo, o matemático, o químico. E às vezes o argumento que usamos para isso é o seguinte: não, mas nós não podemos impedir os alunos de se tornarem matemáticos se eles o querem. Não podemos, não devemos e não vamos impedir, né? Um jovem que se forma aí em torno de 24, 25 anos, tem mais de um meio século de vida pela frente para decidir ser matemático, biólogo, pesquisador, cantor, o que quiser da vida. A questão é: temos autonomia para interferir nessa formação específica ou, enquanto professores de licenciatura, devemos pensar em formar professores e deixar que os egressos tomem os seus destinos? São algumas questões que nos provocam inicialmente ao questionamento. Resgatando o primeiro objetivo, que era da educação profissional na rede federal, é necessário fazermos uma brevíssima retomada histórica, e faço isso em virtude daqueles que
não estão apoderados desse discurso. Lá em 1906, quando Nilo Peçanha criou 4 escolas no Rio de Janeiro, então governador do Rio de Janeiro, e em 1909, 19 escolas de artífices e aprendizes, iniciando assim a educação profissional do Brasil, começa a história da educação. E esse marco histórico a maioria conhece. O que a maioria desconhece é que essa educação profissional ela foi criada inicialmente com um propósito específico. Como o próprio texto legal dizia, destinada aos menos favorecidos, aos desvalidos da sorte, aos filhos dos operários. Quer dizer, em 1937 é a primeira Constituição Federal, a primeira Constituição brasileira, a incluir no texto constitucional o tema educação. E no artigo 129 da Constituição de 1937 está explicitamente escrita essa dimensão, que a educação profissional destinada aos menos favorecidos deverá ser providenciada pelas indústrias e pelos sindicatos. E essa educação profissional ela fica vinculada ao Ministério da Agricultura e da Indústria. E não ao Ministério da Educação, que é criado em 1930. Por que isso? Porque a educação profissional tinha um objetivo específico, profissionalizar mão de obra qualificada para o desenvolvimento. Logo adiante, na Lei Orgânica do Ensino Profissional, em 1942, nós temos a educação, então, a educação profissional passa só nesse período a fazer parte da educação formal. Sequer até então a educação profissional fazia parte da educação formal no Brasil, não era considerada educação formal, ela passa a fazer parte como educação formal em 42, e o ensino secundarista, industrial, como era chamado, ele tem o ensino técnico e o ensino básico, mas de forma completamente desarticulada e desvinculada. Essa era a primeira preocupação que se apresentava. E o aluno que fazia o ensino profissional, fazia o ensino técnico, ele não conseguia ingressar no ensino superior, porque não era possível fazer essa progressão. Isso era uma ruptura de 1942 que impossibilitava o acesso ao ensino superior, ressaltando assim a sectarização entre trabalho braçal e trabalho intelectual, onde o trabalho braçal, trabalho técnico, profissional, do fazer, do reproduzir, pertencia à classe operária, e o trabalho intelectual, à elite dominante que tinha acesso ao ensino superior. Então, essa história ela se alonga por aproximadamente um século, até que nós temos o famoso decreto 2208 do FHC, que acaba com a rede federal de educação profissional, porque delega a educação profissional para as estaduais e iniciativa privada, a estatização que a professora Carla mencionava ontem, e a partir de 2004 começa-se uma recuperação da rede federal de educação profissional, com a alteração com a revogação do 2208 e a formulação do 51, me fugiu o número? 41? 54, é isso. Que revoga o 2208 e aí traz novamente o ensino profissional integrado ao ensino médio. E aí resgata a perspectiva da formação integral. Então, bem rapidamente, como eu fiz, isso aqui é um caminho muito longo, mas não é o objetivo principal agora. O objetivo da educação profissional hoje é, essencialmente, superar essa segregação social entre trabalho intelectual e trabalho braçal, presente na história da humanidade, da história brasileira, da educação brasileira, por mais de 100 anos de formalização da educação profissional, e até hoje, em muitos espaços. É comum ouvirmos, né, os próprios governantes, às vezes,
discursando e falando sobre isso quando tratam do ensino técnico. Para quem não consegue ir para a faculdade, faz o curso técnico, né? Mais triste ainda é percebermos isso, às vezes, nos próprios discursos internos, né? Em que fica relegado aos menos capacitados intelectualmente ter o acesso ao ensino superior. A Palestrante hoje de manhã fazia a mesma relação com as licenciaturas, que em regra são ofertadas no turno da noite, porque em regra quem faz são os operários. Licenciaturas essa que a mesma lei que nos cria, nos obriga à oferta de 20% das vagas na formação de professores, não porque os institutos federais eram para ser bonitinhos e fariam isso melhor, para recuperar uma dívida histórica que as universidades deixaram de fazer durante anos. Ou seja, a formação de professores dentro das próprias universidades, a nossa formação inicial ficava relegada e ainda fica a segundo plano e a cursos menores. Ou seja, o discurso ideológico da segregação está presente no currículo e está presente na própria organização da educação em nível nacional. E daí surge, desses dois cenários, surge o grande desafio. Como fazer a educação profissional integrada à educação básica, considerando o trabalho como princípio educativo. Ou seja, o trabalho como em sua dimensão ontológica. Não aquele trabalho que aliena o indivíduo na reprodução do cotidiano, sem identificar-se com o produto e sem se identificar nas relações que o constituem dentro da relação de trabalho. Ou seja, como pensar a educação profissional, científica e tecnológica a partir do trabalho, a partir da realidade que possibilita ao homem o seu desenvolvimento. E, acima de tudo, uma pergunta que antes mesmo de tentarmos dizer como fazer o currículo integrado, ou o que é um currículo integrado, é tentarmos responder por que é que o currículo foi fragmentado. Ou por que é que o currículo ainda é desintegrado. Né? Qual é o motivo que leva a esse debate? Sempre houve essa fragmentação de conhecimento? Pois bem, é importante lembrarmos que o conhecimento em si sempre foi e sempre será integrado. Qualquer estudo razoável da teoria do conhecimento, da história das ciências, vai nos levar necessariamente a essa conclusão. Portanto, seu conhecimento em si sempre foi integrado. E o que nós fazemos numa instituição de ensino é produzir e transmitir conhecimento, porque é que fazemos isso de forma fragmentada. E aí eu trago uma outra preocupação. Será que é o currículo que é fragmentado? Ou será que são as metodologias, as nossas formas de ensino e aprendizagem que são fragmentadas? Será que fazer um currículo integrado que supere as disciplinas? Essa é a frase clássica. Como que eu supero, eu elimino as disciplinas? Bom, organizo o currículo por áreas do conhecimento, como está na proposta do PL 6840, tramitando no Congresso Nacional. Mas o que eu vou trabalhar nessas áreas de conhecimento? Eu já fiz essa pergunta a centenas de colegas e, se eu tiver alguém que puder me ajudar, responde. Vamos trabalhar os conceitos geradores, os conteúdos específicos, os conhecimentos básicos que precisam ser trabalhados dentro daquela área. Perfeito. Aí eu pego lá ciências humanas, coloco ali dentro todos os conhecimentos, conceitos, conteúdos que entendemos ser interessantes das ciências humanas. E aí tem lá política do Brasil. Quem que vai trabalhar isso? Depende, é o professor de filosofia, o professor de história. Ou seja, você até acaba com as casinhas, mas na hora de ensinar e aprender, você subdivide de novo. Então, será que essa organização curricular, em que eu simplesmente subtraio as disciplinas e amontoas de alguma forma, é a saída? Será que isso é fazer currículo integrado? Será que pensar apenas por projetos e conceitos, vamos trabalhar com os projetos integradores, que é uma ótima metodologia, mas será que é suficiente? O tema gerador,
né? Muito utilizado, vamos trabalhar. Aí, essa experiência já foi experimentada em inúmeras escolas, né? Algumas com experiências positivas, mas às vezes você vê, tem o tema gerador. E os temas geradores são sempre os mesmos, né? Água, meio ambiente, né? Etc. Não que não sejam importantes, mas são propostas que acabam depois sendo tratadas de forma específica. Ora, se o conhecimento sempre foi integrado, precisamos remontar as origens desse conhecimento. E aqui eu vou me deter especificamente à civilização ocidental, cuja forma de organização do conhecimento e da ciência é completamente distinta do berço da civilização oriental. E o nosso querido Aristóteles, hoje de manhã, muito bem lembrado e estigmatizado pela professora Ana, é o primeiro na história da civilização ocidental a organizar, o famoso analítico, a organizar o conhecimento e a ciência da forma como nós temos hoje, de forma mais extensa. E ele dizia, por natureza, todos os homens desejam conhecer. Quer dizer, o desejo pelo conhecimento, a busca pelo saber, é natural ao ser humano. Ora, mas se hoje eu tenho conhecimentos específicos separados, quando eu busco uma área específica, uma formação específica, até porque não poderia exigir que buscasse todo o conhecimento, que tipo de saber, que tipo de conhecimento eu estou buscando? Por que desejamos naturalmente saber? Quem tem filho pequeno ou já teve, sabe a idade da criança dos porquês, né? Por que isso, por que aquilo? Por quê? Porque é o momento em que nos constituímos enquanto sujeitos. É o momento em que buscamos respostas para aquilo que nos angustia. Porque a natureza humana não permite a instabilidade, como bem falou a colega de manhã. Nós precisamos de uma resposta. Acontece que nem sempre essa resposta é segura, é suficiente. Ora, essa resposta é feita desde os essa pergunta é feita desde os primórdios da humanidade. Quais eram os princípios, as causas que davam origem a todo o universo? De onde vem tudo que existe? Por que as ondas do mar se revoltam? Por que há o ciclo da natureza? Por que há a dor física? Né? Por que o sol aparentemente se move? E aí vem as respostas. Inicialmente, vem uma resposta mitológica, baseada no senso comum, porque o ser humano precisa da resposta. E aí vem a famosa doxa, o senso comum. O sol se move porque é Apolo, com sua carruagem de fogo, levando o sol diariamente de um lado para o outro. O mar está revolto porque é Netuno enraivecido. Não tem problema, querido. Mata uma virgem, joga lá dentro, o mar vai se acalmar. Né? Quem assistiu Helena de Troia vê essa cena perfeitamente. É óbvio, dentro de 2 ou 3 dias o mar se acalmava. Os deuses atenderam. Então se atribuía ao externo essa concepção mitológica, essa explicação antropomórfica das causas dos princípios da humanidade. Acontece que isso começa a ser questionado, assim como todo conhecimento passa a ser questionado. E ao ser questionado sobre se realmente tem Apolo com uma carruagem de fogo, se tem Netuno no mar ou não, começa a verificar que eram conhecimentos, respostas equivocadas, falácias. E aí se buscam, então, novas explicações, fazendo perguntas diferentes. E a resposta às causas e aos princípios de tudo que existe deixa de estar externa ao ser que conhece e passa a estar interna ao ser que conhece. Ou seja, a partir da física. Né? Lembrando aqui, física, physis, para os gregos, natureza. Então a resposta está na natureza, está naquilo que pode ser experimentado, na empiria, naquilo que pode ser vivenciado. E eu passo aí a fazer um conhecimento que me dá mais segurança do que o conhecimento divino. Até porque o ser humano começa, então, a poder interferir nessa questão. E 2 perguntas se fazem a partir dessas reflexões. O que é a natureza ou a realidade última das coisas? De onde vem o ar, o fogo, a terra? Né? De onde se constitui a natureza, a física? E aí nós temos, não ainda com essa conotação, mas percebemos uma primeira divisão daquilo que hoje a gente chama de ciências da natureza.
Mas, ao mesmo tempo que o homem se pergunta pela natureza, pela física, ele também se pergunta pelo próprio homem. Ou seja, qual é a natureza do homem? O que eu posso conhecer, o que eu posso saber, o que eu posso esperar? E daí vem aquilo que hoje a gente chama de ciências humanas, basicamente com a antropologia, que depois vai se desenvolvendo na psicologia, e assim sucessivamente os conhecimentos. Então vemos aqui uma primeira separação, mas é uma separação que nós fazemos hoje a partir do conhecimento que tem. Mas esses questionamentos não eram separados. Esses questionamentos são e sempre serão integrados, porque não há como questionar o mundo tirando o homem do mundo, e não há como questionar o homem tirando o mundo da relação com o homem. Portanto, aquilo que move o ser humano, que é a busca do conhecimento, é uma busca de forma única, é uma busca integrada. Quando eu separo isso e digo que aquela ciência primeira não necessariamente precisa dialogar com essa ou vice-versa, eu estou castrando o processo de conhecimento e, consequentemente, o processo de aprendizagem. Com base nisso, Aristóteles vai então fazer, faticamente, uma primeira divisão das ciências em 3 grandes ramos, que eram as ciências teoréticas, as ciências práticas e as chamadas ciências poéticas. As teoréticas que se preocupavam do abstrato. E aí entra a matemática, a física, a metafísica. Eu sempre brincava com os alunos de matemática lá em Santa Rosa que matemática e filosofia não tem muita diferença, porque matemática é a abstração, é filosofia trazida em números. Tanto que até hoje, eles estão lá, alguns estão aí, não conseguiram me demonstrar onde existe o número 1, o número 2, senão em termos abstratos. As ciências práticas, que buscavam, através do saber, chegar à perfeição moral. Aí vem a moral, a ética, a política, e o que Aristóteles chamava de ciências poéticas. Poiesis do grego tem a ideia de fazer, de onde vem a tekné, que é a origem da palavra técnica, como nós a conhecemos hoje. Tanto que no nome dos institutos, a gente percebe, Instituto Federal de Educação Técnica e Tecnológica. A resposta que todo mundo dá, não, é porque técnico é nível básico e tecnológico é nível superior por causa dos tecnólogos. Sim, em termos de organização de nível e etapas de ensino. Não em termos de semântica de compreensão do termo, porque a tecne está relacionado ao mero fazer. O tecnológico, nessa perspectiva, relacionado ao fazer diferente, ao saber como fazer, ao poder, questionando as causas e os princípios, interferir nas causas e princípios para alterar, assim, as consequências e, portanto, conseguir sair da caverna, dominar o fogo e chegarmos ao ar-condicionado e a todas as regalias que a gente tem hoje. E é, portanto, essa primeira diferença que não deve ser esquecida na hora do ensino-aprendizagem e na hora do pensamento do currículo. Qual seja de que o conhecimento prático, pensando aqui não de vista pragmático, mas do bem comum, da política, da moral, o conhecimento teórico, enquanto ciência específica que a concebemos hoje, e o fazer devem estar necessariamente articulados e integrados. Daí que, bem resumidamente, ao longo dos gregos, de Aristóteles, até o final da Idade Média, o papel da ciência era um papel demonstrativo, era de nos dizer como a realidade se dava, explicar simplesmente a realidade. A partir do Renascimento, esse do Iluminismo, até o fim da modernidade, entre aspas, porque para muitos a gente nem saiu da Idade Média ainda, o conhecimento, além de demonstrativo, ele deve ser eficaz também. E percebam como essa ideia de conhecimento necessariamente eficaz está impregnada, porque, em regra, os nossos alunos nos perguntam o seguinte: para que serve isso, não é? Filosofia, então, professor, isso é útil para quê? Para que serve isso? E você tem que responder que a primeira utilidade é justamente para ele poder fazer essa pergunta, sem a qual ele não conseguiria fazer. É a concepção de ciência que necessariamente deve gerar um produto, ou seja, a capacidade de
interferir sobre a realidade e alterar as consequências dessa realidade. Qual passa a ser o papel da ciência em si e, portanto, do conhecimento que pretendemos trabalhar? Popper tem uma frase que, para mim, sintetiza bastante isso, quando ele diz que é formular hipóteses para resolver problemas e as conserva até que sejam refutadas ou falsificadas por algum fato. Essas hipóteses são verdades provisórias, mantidas até que sejam contestadas ou não consigam explicar novos problemas. Acontece que, na maioria dos casos, ao pensar o currículo, ao pensar o ensino, a gente não parte dos problemas para buscar o conhecimento ou trabalhar o conhecimento. Nós já partimos do conhecimento estabelecido. Nós ensinamos os números sem explicar como eles são constituídos. Nós ensinamos as regras de física, etc., sem explicar como que elas se dão e como que interfere isso na realidade. E é por isso que a gente vê, né, no Facebook direto os comentários, né, de pessoas com 90 anos de idade que até hoje não sabem para que serve a fórmula de Bhaskara. Né? Porque um professor, infelizmente, o professor não relacionou aquilo com a realidade, não integrou. É por isso que hoje, infelizmente, às vezes, o professor de física entra no ano do ensino médio, ensina força e atração, decora a fórmula para os alunos, na aula seguinte vem o professor de, sei lá, vou pegar aqui, engenharia, né? Professor Rolando, me ajuda, está lá o professor Rolando que é engenheiro, vem o professor de ensina a estrutura, ensina os alunos lá no curso de edificações, né, professor, a fazer uma estrutura onde os alunos usam força, né? Ensina a mesma forma, os alunos acham que estão aprendendo coisas diferentes e acham que aquilo é útil e a primeira não é tão útil assim. Né? E às vezes os dois professores gastam 5 ou 10 horas aula para ensinar aquela fórmula básica 2 vezes, né? E o aluno não compreende e tem um trabalho dobrado. Então isso precisa ser repensado. Ou seja, talvez uma das primeiras questões a ser respondida do currículo integrado não é como necessariamente superar as disciplinas. Até porque não sei se é possível superar as disciplinas. Mas o ponto de partida para o ensinar e o aprender daquilo que é ensinado. Lembrando sempre que são sempre verdades provisórias. E aí, gente, isso aqui é triste, porque às vezes nós verificamos colegas que sentam em cima do conhecimento como se estivessem com as verdades mais absolutas da sua área de conhecimento. Ora, todos nós aqui que já temos algum tempinho de formação, sabemos que nas nossas próprias áreas, o que nós aprendemos na graduação, hoje já está obsoleto. Se aplicarmos aquilo que ensinamos aos nossos alunos da educação básica, fizermos uma prova coletiva entre todos nós aqui, mestres, doutores e doutos, a maioria vai reprovar. Sem regra, eu pegar a prova de história que o professor Osmar aplica para os seus alunos e aplicar a mesma prova para muitos historiadores, talvez muitos deles não vão saber aquele conteúdo específico, porque talvez o professor está exagerando na especificidade. E não estou dizendo com isso, em hipótese alguma, que o conhecimento específico não deva ser ensinado e trabalhado. Eu estou dizendo que há necessariamente uma dosagem a ser feita nisso. Lucília Machado chama isso de densidade tecnológica. O que eu preciso ensinar mais e o que eu preciso ensinar menos para aquele nível, aquela etapa, aquela modalidade de curso. Isso resolveria uma grande disputa na constituição do projeto pedagógico de curso na matriz curricular, que é a famosa carga horária. Né? Então, você tem lá um curso de 3.200 horas e, às vezes, o professor brigando e defendendo com unhas e dentes que 10 horas a mais da sua disciplina X vai fazer 100% da diferença. 10 horas essa que, se o aluno faltar dentro das porcentagens que ele tem direito a faltar, ele nem vai ter acesso e vai passar, e mesmo assim, às vezes, melhor do que muitos outros. Então,
essa evolução do conhecimento científico, ele, fazendo aqui uma divisória histórica, se separa em 3 momentos gerais, aqui de forma bem ampla. Até o século XVII, início do século XVII, o conhecimento, a forma de ensinar, ela era integrada. Sempre foi, não havia desassociação disso. Até porque, quando surgem as universidades tinham uma forma retangular, em que você tinha filosofia, direito, medicina e teologia, eram os 4 cursos primários. Você não passava para nenhum sem passar pela filosofia, que era a época o que trabalhava todos esses conhecimentos de modo geral, chamado propedêutico. Tratar das coisas, por mais que tratemos delas de forma específica, questionando suas causas, seus princípios e buscando a produção do conhecimento a partir disso, não excluía a relação com os demais. Por quê? Porque o objetivo do conhecimento aqui, do aprender, era buscar aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é justo. Essa era a perspectiva grega do conhecimento. Ou seja, não aprendemos X ou Y conhecimento simplesmente porque aquilo é legalzinho. Aprendemos porque esperamos com esse conhecimento, com essa ciência, nos tornarmos melhores. E nos tornarmos melhores enquanto seres humanos. Daí vem a dimensão da chamada formação integral, que Gramsci e Marx recuperam muito bem, mas que remonta ao socialismo utópico e ao berço da civilização. Ou seja, o conhecimento deve tornar o homem melhor. E com isso, leia-se a humanidade. Daí que você ser um expert em física quântica ou astrofísica pneumática, seja lá o que for, até é legal. Mas se isso não fizer sentido e não o torna um ser humano melhor, não tem a menor relevância. E na educação básica e na formação de professores, não é o espaço para produzirmos pequenos Einsteins em física, matemática, história, geografia, o que quer que seja. Não é. É o espaço para ampliarmos o acesso a esses questionamentos e as possibilidades de que o aprendente, a partir do problema que vive, busque por si só os caminhos que deseja. Mas não. Ocorre que, às vezes, eu quero lá no ensino básico que todos os meus alunos sejam pequenos filósofos. Eu quero que todos os meus alunos sejam pequenos geógrafos, pequenos. E aí, para fazer isso, o que eu faço? Eu quero que no meu currículo tenha uma carga horária enorme de filosofia. Porque assim eu consigo garantir o meu espaço de poder e o meu espaço ideológico. A mesma coisa se repete na metodologia, se repete na forma de avaliação, se repete na forma do ensino-aprendizagem como um todo. É a partir do final do século, metade do século XVII, final do século XVII, início do XVIII, que começa essa fragmentação, porque começa a haver o surgimento de mais especificidades e aí sim uma separação dessas preocupações. Então, quem se ocupa da ciência humana vai para um lado, quem se ocupa da ciência exata vai para outro, e assim sucessivamente, repartindo as coisas. Lembro de um debate que eu fazia uma certa vez, não aqui no Instituto, mas num outro lugar, em que o professor de matemática questionava. Mas, professor Sidney, para que tanta filosofia e história da educação na matemática? Eu nem sei para que serve isso. Eu dizendo, tudo bem, professor, a senhora me devolve da matemática. Aristóteles, Descartes, Galileu, Pitágoras, Copérnico e todos os grandes pensadores que são filósofos. Se sobrar alguma coisa daquilo que a senhora chama de matemática, eu vou embora com a minha filosofia. Do contrário, não há como trazer isso dialogando com a matemática, aí sim, com 20 horas aula, como queria que trabalhasse todo aquele conhecimento. Ou seja, às vezes eu pré-julgo o conhecimento do meu colega, ou a área que ele atua, porque eu fui, de alguma forma, talvez, impedido ou não me dei o diálogo de sentar com ele e perguntar o que você trabalha nisso. E se a gente fizer isso, e quem já fez, e temos muitos colegas que fizeram, perceberemos que há muito em comum e que podemos sim conciliar muito esse trabalho. Mas é a partir do século XX
que a ideia de ciência tal qual a temos hoje se enraiza e aí só passa a ser considerado conhecimento válido o que tem um objeto determinado, um método específico e um objetivo a ser alcançado. Ou seja, aquilo que é útil e produz um resultado específico. E aí a gente percebe que mesmo assim isso vira mera reprodução, porque eu ousaria dizer que 99,9% dos trabalhos de graduação de licenciatura, de todos, tem lá, metodologia. Quem orienta já sabe, né? Ou quem estuda. Utilizamos o método de revisão bibliográfica, o método dedutivo, hipotético dedutivo. Cansei de questionar nas bancas, o que é o método dedutivo, o que é o método hipotético dedutivo? E o aluno ficou mudo. Né? Por que você usou revisão bibliográfica e não estudo de caso, etc.? Porque meu orientador disse que era para botar isso, porque é coisa lá de determinado. Ou seja, estamos nos questionando qual é o conhecimento por trás daquilo que criamos. Quer dizer, a ciência sempre esteve integrada desde o início. O conhecimento é integrado. Há sim saberes específicos. Mas se nós pegarmos, aqui eu rascunhei uma matriz rápida, Descartes tem um trabalho interessante nisso, que é a árvore da divisão das ciências. Nós percebemos que a origem está sempre no mesmo lugar em termos disso. Das ciências naturais eu vou ter a física, a química. Da física eu vou ter a especialidade da engenharia, da mecânica, da óptica, da acústica. Né? Na verdade, engenharia não é nada mais, nada menos do que física aplicada. E assim sucessivamente. Psicologia não é nada mais, nada menos do que filosofia aplicada. E assim sucessivamente. Mas não. Aí dentro do mesmo curso, dentro da mesma área, eu tenho uma disputa entre o físico e o mecânico. Né? Entre o químico e o engenheiro de alimentos. Um defendendo qual é o conhecimento mais importante e qual é a matéria que merece uma nota, uma carga horária maior. Sendo que isso tudo está interligado na sua raiz. E sempre vai remontar a essa base. E aí a gente tem aquilo que hoje é a divisão das ciências, ciências matemáticas, ciências naturais, ciências humanas sociais e ciências aplicadas de modo geral. Quer dizer, há sim essa grande fragmentação, dado a enorme especificidade que se criou e a forma diferenciada de trabalhar. Mas isso não significa que no processo de ensino e aprendizagem eu tenha que tratar o específico apenas de forma especificada, sem dialogar com as demais. Isso quer dizer que não necessariamente eu preciso eliminar a disciplina de geografia, álgebra, física pura, astronomia, e colocar tudo dentro de matemática. Porque se eu fizer isso, eu vou colocar esses conhecimentos específicos ali dentro. E alguém vai trabalhar de forma também segmentada. Daí, a consequência que se origina é uma falsa ideia de fragmentação do conhecimento. Pois todas as formas de conhecimento científico têm origem e finalidades comuns, ou seja, resolver os problemas da realidade em busca de um bem supremo. O bem supremo aqui é uma categoria filosófica, que é o bem comum, a felicidade, a realização do ser humano, aquilo que é bom, belo e justo. Exigindo a relação científica, cultural, social, integral do homem com o universo e com os demais humanos. Quer dizer, se o currículo não for integrado, e se o ensino e a aprendizagem não forem integradas, então estamos cometendo um terrível erro. E talvez, se me permite a ousadia de provocar, estamos. E talvez seja justamente por essa falta de integração é que não entendemos e muitos dos nossos educandos não veem sentido na educação que fazemos. Talvez seja por esse motivo que milhares de alunos se formam na licenciatura e não optam por continuar na docência. Além, obviamente,
do baixíssimo estímulo salarial que essa profissão tem. Qual é o sentido que está por causa disso? Ou seja, se pegarmos esse breve contexto histórico, que eu acelerei aqui, mas depois a gente pode aprofundar se for o interesse, nós vamos concluir necessariamente que o currículo do século XXI hoje é idêntico ao currículo do século XVII, XVIII. Totalmente fragmentado, sectarizado e desassociado sobre aquilo que é o objetivo. E aí eu retorno à provocação inicial. Será o currículo porque está organizado em disciplinas? Será a famosa grade curricular que nos prende nisso? Ou seremos nós, educadores, que ainda estamos ludibriados pelo iluminismo e acreditando na ciência como acreditavam os gregos iniciais na mitologia? Será que a concepção de tecnificismo, da ciência como capaz de tudo resolver e tudo prover, não nos faz remontar aos séculos iniciais e ao retrocesso histórico? Qual que é o desafio da educação profissional integrada ao ensino médio nessa questão? Qual que é o desafio da formação de professores em formar nossos educandos para amanhã serem professores na educação profissional? Estamos sempre vinculados à forma que nos constitui. Bom, o primeiro grande desafio é justamente organizar o currículo considerando efetivamente o trabalho como princípio educativo. E aí é a partir do problema específico. É a partir do perfil do egresso e não do perfil do professor. É pensar a partir da realidade na qual ocorrerá o ensino e a aprendizagem. E não a partir da realidade que eu, enquanto educador, espero para que isso ocorra. Ou seja, aqui parafraseando Hegel, é sair do real para o racional e do racional para o real. O que quer dizer com isso? Superar a concepção racionalista, idealista, de que a ciência, trancada no gabinete, consegue resolver os problemas da humanidade sem estar na humanidade. É ensinar aos nossos alunos o conhecimento top que trazemos do doutorado, do mestrado, das nossas pesquisas, sem antes ter um mínimo uma avaliação diagnóstica para ver qual é o ponto de partida possível daqueles alunos para talvez chegar até esse conhecimento. Ou seja, mais do que fazer o currículo integrado, é preciso considerar no ensino quais são os problemas e as dificuldades técnicas e práticas, buscar o desenvolvimento de novos conhecimentos teóricos e levar à inovação tecnológica, ou seja, a produção de resultados a partir do conhecimento. Tem dois exemplos que eu gosto muito, do Lavoisier, que faz o estudo do fenômeno da combustão não a partir de uma abstração empírica, mas para resolver um problema prático, que era o problema de iluminação pública em Paris. Ou seja, aquele problema levou à abstração e devolveu à realidade uma produção, um conhecimento com sentido e com significado. Mesma coisa, Galileu Torricelli, que faz a investigação do movimento dos corpos no vácuo para resolver o problema de navegação de grande peso nos portos. Quer dizer, se formos um pouco mais a fundo, pena que a gente não tem tempo, mas se pegarmos a história das ideias, veremos que os grandes pensadores, os grandes teóricos, que nós, a maioria das vezes, reproduzimos em sala de aula seus conceitos abstratos, sem mostrar para os alunos de onde vem, para onde vai e qual é o sentido, fizeram aquilo, ou chegaram àquilo, por um caminho muito diferente do que o nosso. E aí vem justamente o grande segundo desafio, que é superar o cientificismo, o pragmatismo e considerar a ciência como um mito, como aquela que tem capacidade ilimitada de tudo ensinar e de tudo resolver. É aprendermos a superar o desafio de compreender
que a ciência é resultado das ciências e que não há ciência particularizada sem o conhecimento que as origina. É esse resgate que precisamos fazer. Só que para isso a gente precisa fazer um esforço de sairmos das nossas casinhas, literalmente, para resgatarmos isso. É usar uma reunião de formação pedagógica para discutir justamente aquilo que cada um está fazendo em sala de aula. É pensar um projeto de ensino, um projeto de pesquisa, um projeto de extensão voltado para o resgate desse conhecimento. Porque estamos tratando de educação. E na educação, o objetivo é o mesmo, por mais que tenhamos diferentes e diversos ideais, que é evitar a alienação do ser humano. E o ser alienado ali é nada. É esse o nosso papel. Porque se nós não queremos fazer esse papel na educação, então estamos no lugar errado. Então talvez devamos ser, se eu não quero ser o professor de biologia, para trazer junto essa preocupação, então talvez o meu caminho seja mesmo ser o professor, ser o biólogo que vai resolver um problema específico para uma determinada empresa. Vai trabalhar na Monsanto e desenvolver transgênico, vai ganhar dinheiro, ser feliz e resolver um problema específico e não precisa se preocupar com a humanidade. Mas estamos tratando da educação. E aí isso precisa estar presente para que o processo do ensino seja o processo de compreensão, de interpretação e que leve a uma ação. Ou seja, que mais do que transmitir os famosos conteúdos e conhecimentos da educação bancária, possamos provocar para que os nossos educandos consigam sua autonomia e busquem por si mesmos os seus conhecimentos. Ou seja, o conhecimento científico é integrador, porque se tratar de forma integrada e não mitológica, possibilita a busca do que é bom da ciência e tecnologia, aquilo que é útil, que precisamos, daquilo que é belo, da arte, da cultura, que nos faz, no momento de poesia, no momento de música, de dança, viver a essência da humanidade e daquilo que é justo por meio da ética e da cidadania. Porque quando essas dimensões estão desvinculadas, o resultado é o resultado que nós sabemos. São grandes intelectuais que não se preocupam ou esquecem daquilo que é justo, da ética e da cidadania. São os nossos governantes que esquecem daquilo que é bom em termos de garantias mínimas para que as pessoas possam viver dignamente. Enfim, entraria aí, que também não vou aprofundar agora, mas depois a gente pode discutir melhor, a famosa concepção da formação omnilateral, usando a categoria gramsciana, ou de politecnia, utilizando a categoria marxista, que tem sua distinção, mas que buscam, dialogam no mesmo sentido, que é a formação do indivíduo integral. Ou seja, se essa concepção está certa, e pode estar errada, me digam vocês, mas se essa concepção de ciência da história está certa, então o velho debate de na licenciatura, né? Precisamos 5 anos de licenciatura. A gente pode até dar mais tempo para a dimensão pedagógica na licenciatura, mas daí a gente precisa fazer a licenciatura em 5 anos. Que daí faz 1 ano e meio de pedagógico e a gente mantém com o tanto que tem do específico. Quer dizer, fica fácil resolver assim. Fica fácil fazer como pensam os nossos governantes, que para resolver o problema da educação, do ensino, eu crio um monte de disciplina e soco lá dentro. Né? E como fica o espaço para o ensino e aprendizagem dentro desse contexto? Será que o excesso de conhecimentos, tudo é necessário, tudo é bom. Seria interessante se os nossos alunos aprendessem isso, aprendessem aquilo. Seria. Mas precisamos compreender que estão num momento formativo. Também seria interessante que cada um de nós aprendesse um pouco mais sobre aquilo que não é do nosso cotidiano. Mas aí nos negamos a fazer o discurso quando somos chamados para fazer esse discurso. Eu participo só de congresso de filosofia e direito porque é o que eu gosto.
Me nego a participar de um congresso de física, de matemática, para ver o que está sendo pensado no mundo da vida. Eu quero a revolução, eu quero a mudança, mas eu não quero mudar. O currículo deve ser integrado, desde que não mexam na minha carga horária e nos meus conteúdos. E aí eu faço toda a discussão em cima da organização pedagógica, pertinente ou não, mas toda a discussão ela se dá em volta de duas coisas. Isso é regra, pesquisa, conteúdo e carga horária. Quantas vezes eu trago a metodologia de ensino para reformular o projeto pedagógico? Quantas vezes eu trago a avaliação? Né? Não acontece no Instituto Federal Farroupilha, mas nos outros institutos que eu visitei, Janete, segundo mês de aula, o professor está com 30% da sala reprovada. Né? Gente, o professor está reprovado. Não, mas são tudo burrinho. Né? Acontece por aí. Né? Acontece. A avaliação qualitativa sobre a quantitativa é algo de enfeite dentro da LDB. Né? Eu falo da gestão democrática, mas é democracia quando a minha ideia é aceita na roda do discurso. Quando ela não é aceita, então é tirania. Então a gente precisa provocar esse debate do espaço do conhecimento e do que nós queremos com a formação integral. E se é que nós estamos abertos a essa formação integral. E aí tem uma passagem da Marise Ramos, que eu gosto muito, que deveria estar aqui conosco, né? Quero dizer assim, para isso, retomemos a utopia da escola unitária, de Gramsci, da escola do trabalho, que unifique na pedagogia etos, logo e técnicos. Ou seja, nada mais, nada menos do que aquilo que os gregos já diziam que era o objetivo do conhecimento. O bom, o logos, o belo e o justo. A formação integral do ser humano. Um grande matemático vai se formar por si mesmo, se assim tiver que ser. Mas um grande professor de matemática não vai se formar por si mesmo. Vai aprender muito em sala de aula, e todos nós somos professores e sabemos disso. Mas ele precisa sair da forma na qual está formatado. E aí entra o nosso papel, o papel dos professores, que é esse esforço no sentido de um trabalho mais integrado e participativo. Por isso que eu provoco, o currículo precisa sim ser repensado, e acho que estamos no caminho de quebrar alguns paradigmas. Mas não adianta formatar ou reformatar. Posso ter 1000 PPCs, é isso que vai acontecer, né? Trocou o coordenador de curso, troca o PPC. Mudou o professor, quer mudar a ementa da disciplina. Né? Mas até hoje, e isso acontece no Farroupilha, eu não recebi, na Pró-Reitoria de Ensino, nenhuma justificativa. Fizemos o acompanhamento de 1 ano da turma e concluímos que o perfil desses alunos é completamente diferenciado, porque episodicamente tivemos 90% dos alunos provindos de uma aldeia indígena aqui próximo, né? E precisamos repensar o currículo. Não recebemos nenhuma provocação de alteração do projeto pedagógico para mudar a metodologia de avaliação, porque essa coisa que nós ainda temos de peso e nota, que até hoje eu não entendo na minha vida, não funciona. Não. Mas 100% das solicitações é para mudar o quê? Ementa e carga horária. 100% delas acontecem quando? Quando toca o professor, quando toca o coordenador de curso. Por quê? Porque muda o espaço de poder. E é importante e interessante, e isso não é privilégio só nosso, e falo tranquilamente, porque realmente isso acontece de modo geral. E aí é interessante quando você observa que a professora Janete, que estava lá no campus São Borja, ela vai para o campus São Vicente, agora que estou falando em remoção, né?
Vai lá para o Campus São Vicente, aí daqui a pouco chega lá um pedido de ementa da disciplina de língua portuguesa do Campus São Vicente. Por quê? Porque a professora Janete trabalha linguística. E a professora que estava antes gosta mais de literatura. Sai o professor Sidney de Filosofia de Santa Rosa, que fez ética e filosofia política. Vai lá o professor Edson, que estudou filosofia de ciência. Não, tira todos esses caras aí, Habermas, etc. Bota aí, né, Copérnico, Galileu, Bacon, Companhia Limitada. É isso ou não é isso que acontece? É isso. E aí eu pergunto, adianta mudar o projeto pedagógico? Não adianta, meus queridos. Não adianta. A dimensão do ensino e aprendizagem está caindo ao nosso lado e eu fico brigando por causa de 1 hora a mais na minha disciplina. Por causa de 2 conteúdos. Outro dia me ligou um colega. Professor, se nem precisa mudar o projeto aqui. Eu sou professor de X e assim, tá faltando, é só 2 palavrinhas, assim, só 2 conteúdos que tem que ter e tem que ser no 2º ano, professor. Daí disse, professor, tu consegue dar esse conteúdo, mesmo não estando no projeto pedagógico, a mais daquilo que os teus colegas colocaram no projeto pedagógico? Consigo. Então dê, professor. Não, mas não está no projeto. Mas o que está no projeto é o ponto de partida. Se você consegue trabalhar mais, trabalha. Né? Não, mas eu entendo. Pois é, mas 20 colegas da tua disciplina sentaram durante 6 meses para responder uma pergunta. O que nenhum aluno pode sair do curso técnico do IFE Farroupilha sem saber no componente curricular X? Colegas formados contigo na mesma universidade que você. E aí, 20 colegas dizem que tem que sair saindo aquilo, agora entra um colega novo e diz que não, que aquilo não está certo. Foi o comentário mais emblemático que eu via na proposta de tentativa de currículo integrado, de discutir as disciplinas para organizar um pouco. O colega que disse assim, olha, Sidney, a ideia até é legalzinha, mas não vai dar certo. Mas por que, abençoado? Eu fui naquela reunião no outro campus lá com os colegas da mesma área, com a mesma... Pensa bem, nós queremos integrar todos os conhecimentos, mas os profissionais da mesma área, com a mesma formação, e que, portanto, a priori, deveriam ter mais ou menos o mesmo entendimento, não se entende. Ele disse, fui lá, sentei, não dá, eles não aceitam o que a gente quer. Digo, mas colega, é para isso que vocês foram até lá. Porque se fosse para aceitar o que você quer, ou o que eu penso, o que a Janete pensa, a gente economizaria diária, sentaria, fazia e mandava. É para dialogar. Não, mas teve um lá que gritou, grita com ele. Mas é meu colega. Digo, então você é um medíocre, porque ninguém aqui fez concurso para anel estável, fez concurso para ser profissional. Se você está convencido de que o teu conhecimento, nesse determinado momento, tem força e justificativa suficiente para preponderar ou argumentação contrária, entra na roda de discurso, briga e se prepondera. Não. Aí o cara, de 2 uma, ou é muito fraco e não tem capacidade de argumentar com os próprios colegas da área, ou está equivocado, aí ele faz o quê? Ele manda um e-mail para a reitora pedindo para ela mandar o reitor mudar a disciplina. Né? Acontece. Então, eu trago essas provocações bem tranquilo com vocês, nesse sentido. E a mesma coisa, queridos alunos. Como que nós estamos nos preparando? Os pibidianos, né, professor Hermes? Os pibidianos estão indo em sala de aula. Que tipo de formação estão fazendo? Né? Será que é a mesma que nós estamos fazendo? Se for a mesma, penso que precisamos repensar esse sentido. Ou seja, por trás dessa grande discussão, eu tenho quanto tempo aí, gente? 20. Por trás dessa grande discussão, o papel do professor precisa ser repensado. Mas como fazer a formação inicial? E vocês vão de convir comigo que não adianta reunir todos os alunos da licenciatura ou todos os professores e fazer formação continuada no sentido de vocês têm que fazer formação integral, vocês têm que considerar o ser humano como um todo, né? Vocês têm que integrar. Não adianta. Isso é o tipo de coisa que não se faz por decreto. É um passo a passo.
E também é o tipo de coisa que está mais do que na hora de sair do discurso. Ou nós nos assumimos em retrocesso ao século XVII, ou nós saímos do discurso. Porque no discurso sempre vem a qualidade do ensino. Sempre vem a qualidade dos nossos egressos. Só que quando fala a qualidade de egresso, 40 professores falam disso, e se perguntar para cada um como que eu faço essa qualidade, eu tenho no mínimo 40 respostas diferentes. É ou não é o que acontece? É. Antes o colega ali brincava comigo, não tem problema, Sinei, tu vai falar sobre o currículo integrado, tem 800 pessoas assistindo, vão ter no mínimo 800 conceitos diferentes integrados. Possível. E esse não é o problema. Pelo contrário, esse é o ponto de partida, é a provocação à diversidade. O problema é se nós partimos dos nossos pré-juízos sem estarmos abertos à ressignificação desses pré-juízos. O que torna o discurso um prejuízo daquilo que poderia ser colhido. Ora, imprescindível, antes mesmo de pensar o currículo integrado, essa distinção entre o perfil do egresso e o perfil do professor. O currículo é sim o espaço ideológico, é sim o espaço de poder, mas no final deveria preponderar o interesse do educando e não apenas do educador. Ora, trago aqui provocações de forma bem geral e ampla, né? E a grande pergunta é como fazer. Muitos aqui já tiveram a oportunidade de conversar com os maiores nomes hoje sobre currículo integrado, né, no Brasil. A Marise Ramos, a Chavata, a Lucília Machado, a Dante, que estará aqui amanhã conosco, né? Levamos Dante outro dia no fórum dos pró-reitores para discutir currículo integrado. Dos 39 institutos presentes, 39 perguntas eram a mesma. E aí, Dante, como é que a gente faz esse negócio? Né? E já faz um bom tempinho que eu acompanho essa discussão e a resposta é sempre a mesma. Ah, não existe receita pronta. Só que, os ingredientes estão aí e estão estragando. Com a desculpa de que não existe receita pronta, ninguém começa a fazer algo. Então é preciso que provoquemos uma proposta inicial. No Instituto Federal Farroupilha, isso já vem há longo tempo. Desde que eu entrei, ao menos, início de 2010, já vimos com discussões, com formação sobre o currículo integrado. Penso que já evoluímos bastante, porque muitos que eram contrários, né, a isso hoje fazem essa discussão. Recentemente tentamos um movimento de mudança nos projetos pedagógicos, provocando alguma integração. Como avaliamos isso? Me digam vocês. Mas, assim como a professora falou de manhã, com a experiência lá de Ponta Grossa, né? da arquitetura das licenciaturas, aquilo que ela mostrou traduz a nossa realidade. Quem acompanhou a discussão das famosas diretrizes sabe. Né? Não dá certo, deixa para lá. Na hora de discutir prática como componente curricular, 500 ideias. Uns ortodoxos, achando que não deveria ter, outros com a mente bem aberta, vamos ampliar. Mas como é que você faz? E aí eu estou pedindo ajuda. Como é que você faz para conciliar isso dentro da instituição? Porque ao mesmo tempo que senta o colega X e defende uma ideia X, senta 10 com a ideia Y e 30 com a ideia Z e assim vai. Né? Então dizer, nós teríamos que mudar, tem que mudar, mas mudar como? Para quê? Fazer como o nosso sapientíssimo Ministério da Educação fez, reunir 116 especialistas e mandar fazer uma matriz de referência para os nossos cursos técnicos, né?
Foi uma ideia que até passou pela cabeça. Reúne 3 professores de matemática do IFE Farroupilha e eles vão fazer a organização de matemática para toda a educação básica. Acham isso ridículo? É isso que o MEC fez com a Base Nacional Comum. Está lá. É só acessar e verificar. Conteúdo por conteúdo, ano a ano. E só não saiu os de história porque deu pau lá, o MEC não conseguiu colocar, tiveram que fazer a emenda depois. Ano a ano. Né? E a gente vai ter que enfrentar essa encrenca. Então, meus queridos, eu trago aqui algumas provocações bem rápidas, né, que é no sentido de pensarmos isso. Né? Qual que é o ponto de partida? Estamos convencidos, e quando eu falo estamos convencidos, é em termos de pró-reitoria de ensino, com o debate institucional até o momento, mas trago para a provocação, que o ponto de partida tem que ser o perfil profissional de egressos. E aí nós tivemos o catálogo dos perfis profissionais dos egressos, né, construído de forma dialógica e com a sociedade. A delimitação de componentes curriculares e emendas no movimento disciplinar. A identificação dos pré-requisitos pedagógicos, e aí vem naquela questão que a Lucília Machado trabalha, da densidade tecnológica, do menor para o maior. Né? Quais são esses? E aí não é pré-requisito aquele que o aluno não pode fazer a disciplina seguinte, é o pré-requisito pedagógico, ou seja, qual é o ponto de partida para isso? Só que eu não consigo entender uma coisa. Curso técnico em informática, por exemplo, pegando a revelia, com profissionais da mesma instituição, formados às vezes na mesma instituição. Aí num campus eles dizem que no primeiro semestre tem que ter todos os conteúdos que no outro campus eles dizem que tem que estar no terceiro semestre. Como é que você trabalha com isso? A saída mais fácil e política para não se estressar com ninguém era simples, deixar que cada um faça o seu, né? Seria o mais fácil. Mas isso seria o mais democrático? Isso seria realmente pensar ou fazer de conta que estamos pensando o nosso ensino, a nossa aprendizagem? Né? A identificação dos conhecimentos, dos conteúdos específicos dentro da ênfase. Né? Quando nós começamos, todo mundo, mas qual vai ser a carga horária para isso? Não, esquece. O que eu tenho que ensinar? Qual é o mínimo? Qual é a orientação básica? Né? Sabemos que não aconteceu porque em 100%. Porque alguns chegaram e aí optaram pelo mais fácil. Pega, distribui entre os professores e cada um bota ali o que quer, depois reúne e entrega. Né? E aí vinha a briga quando entrava em confronto com os demais. As áreas de integração. Esse aqui seria o essencial para isso. As áreas de integração. 100% dos professores sentaram e apresentaram cada um para o outro a seu componente curricular, o que ensina, e identificaram ali o que integra mais entre as áreas, porque não podemos também ser ingênuos de que tudo integra tudo, né? Há maior ou menor a proximidade entre uma área e a outra. Esse diálogo foi feito. Se esse diálogo não foi feito ou não é possível de ser feito, não adianta pensar em integração. Não adianta. Né? Identificar nesses conhecimentos a ênfase tecnológica. O que é o essencial, o pertinente para aquele conhecimento específico. Que nenhum técnico de informática, do Iapoca ao Chuí, deve sair de um curso técnico sem saber. O que nenhum aluno deve sair da educação básica sem saber de interpretação de texto, de matemática, de filosofia, de história, de geografia. Essa pergunta foi respondida? E ela não precisa estar lá no PPC. Ela pode ser respondida numa reunião de formação pedagógica, no planejamento de uma prática profissional integrada. Pode ser respondida. Mas nós fazemos essa discussão, né?
das quais deveria originar os chamados conceitos integradores, conceitos geradores, deem o nome que quer. E aí sim possibilitar novos projetos. Delimitar as unidades de ensino-aprendizagem, os 3 anos, ou seja, tentando sintetizar. No primeiro momento teríamos isso, tanto na área técnica quanto na área básica. A organização dos conhecimentos por densidade tecnológica. Quem participou do Mobrec, o professor Danilo, acho que é o Danilo, ele afirmava o seguinte sobre o currículo integrado, que não há como não haver disciplina na formação profissional. Eu concordo com ele, porque há um momento em que há necessidade daquele conhecimento técnico, da tecne, específico, que precisa ser feito e muito bem feito, senão eu vou colocar um aluno, né, a operar um torno, vai andando, cantando, preocupado com a beleza das flores e o bem da humanidade, mas corta o dedo fora ou machuca algum colega, porque não teve essa preocupação. Então, é necessário ter resiliência nesse processo. A mesma coisa se daria com a educação básica. E aí, quando eu encontro essas duas áreas, conhecimento técnico e educação básica, sobra entre eles um vácuo a ser preenchido. Até aqui não haveria nenhuma novidade, né? Eu teria uma multidisciplinaridade e organização tradicional, o famoso concomitante interno, né? Técnico mais o básico, dá o ensino técnico de manhã, o básico de tarde, etc., como quiser. A questão é como que eu faço com que esse conhecimento saia da casinha, literalmente, né? Rompa a grade e vá ao encontro um do outro, tanto horizontal quanto verticalmente. Como que se dá esse movimento? Peço que me ajude, porque não é escrevendo no PPC que isso vai acontecer. Esse movimento ele se dá pela ação. O PPC é inerte. Esse movimento se dá pelo professor que sai da sala dele e vai dialogar com o outro, que pensa algo junto. Como que eu posso fazer? Por inúmeras atividades. As práticas profissionais integradas, os projetos integradores, as visitas técnicas, né? Mas às vezes vem o professor X, pede uma visita técnica para visitar a barragem não sei de onde, para ver como é que se estuda as grandes estruturas de uma construção. Show de bola. Lá vai um ônibus com 40 alunos diária. 2 semanas depois vem o professor de filosofia e pede para visitar a mesma barragem, porque ele está dando lá uma aula de sociologia e quer mostrar o impacto da exploração. Por que não foi junto? 3 semanas depois vem o professor de meio ambiente e quer ir visitar a mesma barragem para demonstrar o impacto. Por que não sentaram antes, não conversaram na mesma atividade? Aí cada um faz 3 avaliações. Né? A de português pede daí a de português manda fazer um texto sobre, né, as barragens no Canadá, sendo que os alunos foram visitar a barragem. Ou não é o que acontece? É. Mas também já acontece, felizmente, muitas coisas diversas. Na MEPT, quem teve a oportunidade de ver o trabalho dos alunos, para mim foi uma renovação de experiência. Vários trabalhos de prática profissional integrada e de PEC e do PIBID, show de bola. Eu ouvi 7 alunas. Parei e pedi, me explica o negócio. Tinha uma menina de... não vou lembrar o campus agora, mas ela apresentou um trabalho que envolvia administração, informática e recursos naturais. Um aluno do ensino médio. A aula que ela me deu, eu disse, professor, é show de bola. Eu nem sabia, porque daí nós conversamos com o pessoal da informática lá, aí eles fizeram esses gráficos, eu nem sabia que isso funcionava. Mas depois a gente descobriu que a gente já aprendeu na primeira aula de administração, que era não sei o que. Ou seja, é possível, né? É possível sair da casinha e fazer a diferença e bagunçar literalmente, dar movimento ao currículo. Dar movimento ao currículo. O que me faz insistir na ideia de que esse movimento depende muito menos do currículo em si, do papel, do que da iniciativa dos educandos
e dos educadores. E dos educadores, porque esse movimento pode ser feito internamente na nossa formação. Às vezes, outro dia eu provocava o pessoal do PIBID, os nossos alunos vão fazer ótimos trabalhos nas escolas municipais e estaduais. E às vezes os nossos alunos do PROEJA, né, estão com dificuldades. Os nossos alunos têm, nas licenciaturas lá, a disciplina de Libras, né, diversidade, inclusão, e não fazem nenhum trabalho com os alunos que estão incluídos no campus. Tem a disciplina de inclusão, de Libras, e às vezes tem o colega surdo, né, Suzy? Em que o professor de língua portuguesa reluta a aprovar ele porque ainda não botou na cabeça dele que Libras é a primeira língua para o surdo e, portanto, ele não pode exigir que o surdo saiba a língua portuguesa como sabe a Libras, que é a segunda língua. Né? E aí o professor senta no conselho de classe e diz que não, que a disciplina dele que vai reprovar em português porque ele não escreve corretamente. É o fim. Né? A gente fica preocupado que precisa mais carga horária para ensinar o conteúdo de história afro-brasileira, mas não coloca dentro do projeto pedagógico as inúmeras atividades do NEAB que são feitas anualmente. Aliás, nem levo meus alunos lá. Acontece isso. Os nossos campos fazem belíssimos trabalhos com o NEAB toda semana. Por que eu preciso 2 horas a mais se eu gasto, às vezes, uma semana inteira, 20 horas, com atividades específicas sobre aquilo? Né? Ficamos indignados com a lei que nos obriga um monte de disciplinas e conteúdos transversais, cultural, etc. Quem vai dar isso? Não tem professor de música, mas aí não faça um trabalho com os alunos para mostra cultural, integrado, etc. Enfim, precisamos repensar esse ponto de partida. Eu só coloquei essa questão aqui porque uma das principais desculpas é que não tinha tempo para fazer isso. Né? O pessoal até queria, mas não tinha tempo para discutir o planejamento e não tinha tempo para os alunos pensar. Isso aqui é uma simulação de um curso integrado com maior carga horária, que fica assim, 3 turnos e poucos livres, podendo distribuir como quiser, para ocupar no mínimo um turno por semana. E a partir desse ano, 100% dos campos já conseguem essa organização, o mínimo um turno inteiro por semana para formação pedagógica. E formação pedagógica não é só discutir cegos dos anjos ou se reunir para discutir onde vai colocar o banco dentro do campus. Isso é reunião administrativa com os diretores que cuidam. É para a gente sentar e fazer esse debate. Para discutir, para provocar. Aí sim, se a gente sentar isso, fazer o debate e tiver que alterar tudo o que tiver que alterar, vamos alterar. Ou seja, é imprescindível no currículo integrado a integração da dimensão científica, tecnológica, a dimensão cultural e do trabalho. Gente, eu tinha mais um monte de coisa para trazer para vocês, problemático, enfim, poderíamos seguir vários outros caminhos, poderíamos aqui divagar bastante na fundamentação teórica, com Gramsci, com Marx, Companhia Limitada, mas o que eu queria fazer, até pela diversidade do público, é trazer essas provocações gerais e reiterar a pergunta, para que vocês nos ajudem a responder. Acho que estamos no espaço institucional e é o espaço para fazer essa discussão. Né? Se o currículo integrado é possível, como que é possível, e se às vezes é mais o problema de desintegração, né, ou fragmentação na metodologia do ensino e da aprendizagem do que no currículo em si. Espero ter ajudado, ou ao menos provocado, fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, professor Sidney. Eu acho que foi muito produtivo, foi importante para as nossas reflexões, né? E eu penso que, nesse contexto todo, no contexto da tua fala, é importante também nós entendermos como está acontecendo o currículo integrado em outras instituições, né?
o que eles têm feito, de que modo, né? E quais são as concepções que estão sendo originadas dessas práticas. E eu acho que uma outra questão que é muito pertinente também e que eu acho que foi esclarecedora na tua fala é a questão do que é currículo integrado. Né? Que as pessoas se questionam, os professores se questionam, e o que nós estamos fazendo é integração, é o chamado currículo integrado ou não. Então, acho que tudo isso gera reflexão, né? É o momento para refletirmos. Né? Eu acho que a tua provocação, as tuas provocações são muito pertinentes. Com certeza, esse assunto não se esgota aqui. Né? Nós temos uma caminhada enorme aí para tratar desse tema e para colocá-lo em prática e testar e retestar, e se tiver que voltar atrás e repensar, rediscutir. Eu não gosto muito da palavra discutir, né? Redialogar, então. Né? Enfim, então, nós abrimos agora um momento para perguntas. Né? Pessoal que está assistindo por web também pode enviar seus questionamentos. Nós temos aí ainda um tempinho para que o professor Sidney consiga respondê-los. Ou o pessoal está muito cansado, ou, como a gurizada diz, está tudo dominado. Dá, sim. Nossa, até se quiser usar o microfone, enfim. Mas no intuito da provocação ainda, como é que a gente coloca? Eu sei que a discussão ela não é tranquila, talvez por causa do silêncio. E eu sei que quando a gente se manifesta, a gente estabelece um locus de onde fala e tem que arcar com as consequências disso. Né? É o que eu digo. Mas fica a provocação para que o debate seja feito, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, é que mais importante de qual é a concepção pedagógica, qual é o entendimento que vamos ter sobre o que é, o que não é. Tu me falavas, né, em nível nacional, estamos muito avançados. Né? Eu comentava com o pessoal, quando tu fala Santo de Casa Vai Milagre, já é o 6º instituto, semana passada eu estava em Goiás, é o 6º instituto que começa a implementar as nossas diretrizes institucionais de organização curricular. Nós somos o primeiro instituto no Brasil a nos adequarmos à resolução 6 das diretrizes para a educação profissional. Ou seja, o pontapé inicial que damos no instituto dentro dessa trajetória é pequeno e ainda muito tímido, mas é possível. Né? Muitos ainda discutem o estágio, o curso mais o estágio, 4 anos. Há debates em alguns institutos de fazer o ensino médio em 5 anos para dar conta de todo o ensino técnico específico. Ou seja, com a velocidade que nós temos do conhecimento e do desenvolvimento, em 5 anos nós vamos ter no máximo o professor em sala de aula. Né? Vocês vão de concordar comigo. Mas precisamos fazer esse debate. Eu queria provocar vocês e convidar vocês a fazer a discussão. Nada é estanque e tudo pode ser modificado. Se a Constituição Federal, que a Constituição Federal já tem mais de 90 emendas, né? A LDB então nem se fala, por que é que não vamos mudar um projeto pedagógico? A única questão que eu queria chamar a atenção é nesse sentido. Mudar o projeto pedagógico para trocar uma vírgula, aumentar ou diminuir um conteúdo, não faz sentido. Né? É necessário um acompanhamento do projeto pedagógico, um estudo criterioso. Pedir para mudar porque eu acho que isso faz evadir, ou porque eu acho que esse conhecimento,
não é o discurso acadêmico de profissionais gabaritados como nós temos na instituição. Então fica a provocação. Veio uma pergunta: qual é o impacto do currículo na evasão? Olha, do currículo eu não sei, mas dos professores é grande, né? Porque quem leva o currículo para a sala de aula somos nós, os professores. Mas é uma pergunta pertinente, a ser feita de modo criterioso. Ou seja, temos aí a comissão, né? Agora cada campus tem a comissão de permanência e êxito, temos a comissão institucional de permanência e êxito justamente para estudar a evasão e a retenção, e essa é uma pergunta a ser feita, né? Essa é uma pergunta a ser feita e pesquisada. Quem fez a pergunta, o campus que fez, sugiro até que seja feita institucionalmente, mas que seja um questionamento e uma pesquisa concisa, não como aconteceu nas diretrizes. Nas diretrizes, um coordenador de um curso X de um campus Y trouxe um baixo-assinado dos alunos do curso dele, coincidentemente apenas das turmas que ele dá aula, para que o curso de licenciatura em não sei o que fosse em 5 anos, porque os alunos entendiam, e o argumento dele era que os alunos gostariam de um currículo de 5 anos. Né? Bom, aí vocês sabem o poder que tem o professor em sala de aula, né? E a compreensão. Se nós mesmos que estamos o tempo inteiro estudando isso, às vezes nos perdemos nos conceitos e compreensão do que é currículo, o que deve ser não ser ensinado, nós que somos profissionais da educação, quiçá quem está se profissionalizando. Né? Mas é uma pergunta interessante. Não sei a resposta. Mais algum questionamento, pessoal? Por web, nada? Não? Então, está ok, agradecemos pela fala, professor Sidney. Agradecemos a presença de todos vocês. E eu vou deixar para o pessoal do Eventos terminar. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Agradecemos ao palestrante, professor Sidney Cruz Sobrinho, e à mediadora, professora Janete Maria de Conto, pela excelente palestra realizada. E convidamos a professora Janete para entregar uma lembrança e um certificado ao palestrante.